Qual é a informação que foi possível colher no bastidor com relação a Rocher e o retorno dele, Colar? A informação foi justamente essa passada pelo Cudê, né? E até falando com algumas pessoas da diretoria do Inter, o que pega, tá? Por que a gente cogitou o Rocher para o Grenal? Por um pedido do próprio jogador. Ele queria muito jogar esse Grenal, ele queria muito voltar, né, e ser testado, né? Porque tem momentos que ele não sente dor. Mas o fato dele não sentir dor não significa que ele não tenha lesão curada. Então há um risco daqui a pouco de tu colocar o Rocher, que está pedindo para jogar, e daqui a pouco estourar de novo. O Inter entende que há dois procedimentos a se fazer nesse momento. O primeiro, que é o que está fazendo. Estou até um balão na tela aqui agora. Mas é o fato de ter uma cirurgia e daqui a pouco ele ficar fora por um período mais longínquo, e aí eu estou falando de 4, 5, 6 meses, ou fazer um tratamento convencional, que é o que o Inter está fazendo, que é esperar cicatrizar a lesão e ele poder jogar com naturalidade. Ele está sendo reavaliado diariamente, ele sente dores, mas também é verdade que ele não está fazendo trabalho de impacto. Ele ainda, desde que lesionou e desde que voltou da pré-temporada, lá no dia 7 de janeiro, ele não fez trabalho de queda, ele não fez trabalho de choque com os jogadores, ele fez um trabalho específico para o Grenal para ver se tinha condições. O departamento médico entendeu que não tinha a condição ideal ainda o goleiro uruguaio. Então o Inter vai seguir avaliando a situação do Rocher, não há nenhuma expectativa de volta, e o que se diz no bastidor é que o Inter vai intensificar a busca para contratar um goleiro mais experiente que o Antony, numa ideia do que foi a contratação do Ivan lá atrás, e infelizmente, né, infelicidade, que ele teve de lesão e que não vai voltar mais a jogar nesta temporada, muito provavelmente. Então, o que o Inter vai fazer é acelerar a busca por um goleiro, porque o Rocher realmente não tem previsão de voltar a jogar pelo Inter, pelo menos enquanto não cicatrizar de vez essa lesão que ele tem na costela. Me parece que isso é importante, né? O Inter já trabalha que não há uma previsão de retorno. Com isso, tu tira a expectativa e a ansiedade não só da torcida, como do próprio Rocher, para que ele consiga tratar e voltar em 100% de condições. E aí a informação do Colar é importante, porque, bom, se o Internacional se conscientiza disso, vai ao mercado em busca de um goleiro e o Rocher foca na sua recuperação para voltar em condições ideais. Alexandre Hermes. É que assim, eu acho que... Eu entendo o que vocês estão falando, né, da questão assim de comunicação, né? Talvez falta o Internacional convocar uma coletiva com o seu departamento médico e expor algumas questões para não ficar apenas a informação dos repórteres, tá? Eu vou dar uma informação para vocês aqui. O Inter cogita de fazer uma cirurgia no Rocher para cicatrizar com um pino junto à costela, tá? Isso é informação. O Inter... Não, aqui a questão é a seguinte, Eu não sou médico, mas eu estou imaginando um pino na costela, imagina. A questão é a seguinte, o Internacional tem uma lesão no jogador, né, uma fissura na costela do jogador desde o ano passado no jogo contra o Fluminense lá pela Libertadores. O jogador, ele joga descontado, ele vai para a seleção uruguaia, ele joga o Grenal, ele faz toda a complementação da temporada, ok? Beleza. Quando acaba a temporada, ele chega e vai para as férias com uma espécie de, entre aspas, cartilha. Ó, tu vai tratar com esse tratamento, tu vai fazer essa questão aqui para melhorar. Quando tu voltar, tu vai melhorar, porque o teu organismo vai retroceder a lesão. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Na primeira semana em que o Rocher treinou forte com o departamento de futebol do Internacional, ele voltou a sentir dores. Eu conversei com o Rocher uma certa feita, na zona mista do Beira-Rio, num jogo em que ele estava ali, tá para voltar, não tá para voltar, isso e aquilo, né? E ele disse o seguinte, conversando contigo aqui, eu tô muito bem. O problema é que se tu daqui a pouco me der um tapinha na costela, eu vou sentir um desconforto. Coitado, velho. Porque isso, segundo me falaram, e o Colar também tem essa informação, varia de pessoa a pessoa, em termos do organismo absorver ou não o tratamento normal, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica. O Inter vai negar isso, é óbvio que o Inter vai negar, porque o Inter tem não só o goleiro para cuidar, mas o goleiro também tem a Copa América no meio do ano agora. Jamais ele vai querer fazer uma cirurgia para perder a Copa América. E a gente vinha falando durante a semana toda aqui, o Rocher não está 100%. Então,
quando se especulou que ele poderia jogar o Grenal, nós, pelo menos, né, o Lucas e eu, deixamos muito claro, ele não vai jogar o Grenal e ele não vai atuar enquanto não estiver 100% recuperado da costela. Então, é claro, talvez falta a comunicação, né, de vir um corpo médico do Internacional expor um pouco mais do caso, mas a informação que se tem é essa que eu estou passando para vocês. Só pontuar uma coisa, que ele possa voltar o mais rápido possível, né? Nada pior para um atleta do que ficar não poder exercer a profissão, evidente. O profissional que não consegue exercer a profissão. Deixa eu ir lá com o Colar, rapidinho, em Maceió. Qual é a informação complementar, Colar, por favor? Não, é que nesse ponto, em relação ao Rocher, né, se especulou ele jogar o Grenal, né, pela possibilidade dele pedir para jogar o Clássico. Então, o Inter ele tem tanta convicção de que o Rocher não está bem e que ele não vai jogar enquanto não tiver a lesão cicatrizada, de que o Inter vai ao mercado contratar um goleiro titular. O Inter vai contratar um goleiro para competir com o Rocher, né? Afinal, se esperava que ele tivesse uma situação melhor já nesse momento, e para mim a resposta do Cudê ontem ela é muito clara, de que, bom, gostaria de usar ele, mas ele vai jogar e vai lesionar de novo, vai parar de novo. Então, o que se especula é que se ele tivesse que fazer um procedimento cirúrgico, hoje ele ficaria no mínimo 6 meses fora. E isso está praticamente descartado por todos, inclusive pelo próprio Rocher, que não quer fazer esse procedimento cirúrgico para fazer o tratamento convencional do Inter e aguardar uma data que não existe, né? E por isso o Inter não se manifesta via departamento médico, porque o que está posto é o que está lá desde o começo do ano. É uma lesão na costela, é um desconforto e ele não tem prazo para voltar. Enquanto não estiver bem, não vai voltar. Resumindo, ele quer evitar a cirurgia por conta de que tiraria ele de toda a temporada. O Inter aposta no tratamento convencional, onde não há um prazo para ele voltar. Logo, o Inter vai ao mercado buscar um goleiro titular.